Senhoras e senhores, continuando aqui a série de bate-papos que a gente está tendo aqui diretamente do Uberlândia Summit. Esse podcast está sendo gravado nos dias 22 e 23 de novembro aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E a gente está tendo a oportunidade de bater papo com muita gente bacana. E agora, sentado na mesa do Depante, a gente está falando com o Fernando Santos, da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia. É isso? É isso mesmo. É isso? E você fica onde, Fernando? Seja bem-vindo ao Depante primeiro, né? Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Hoje eu falo que eu brinco, eu pago IPTU em Belo Horizonte. Eu pago IPTU em... E um dos mais caros do Brasil. Mais caros do Brasil, eu pago IPTU em Belo Horizonte, mas teoricamente hoje eu falo que a CESPA não tem sede, né? Que ela acompanhou todo o advento da pandemia em se tornar 100% virtual, né? Isso é bacana, né? A gente trouxe, eu falo que a gente trouxe para o viés o enraizamento do colaborativismo. Ou seja, hoje quando a gente quer trazer, quer fazer os eventos presenciais, como correalizar o Uberlândia Summit, a gente tem que ter o parceiro do lado, né? Ninguém faz e ninguém cresce sozinho. E veio da pandemia, na hora que a gente trouxe, falou, poxa, uma associação de empresas de tecnologia que não entende também que pode ir para um home office e se tornar digital, a gente está indo na contramão do que a gente... A galera tá com saudade dos eventos presenciais. E aí, a gente, teoricamente a sede fica em virtual, fica em Belo Horizonte, mas hoje a gente se diz que a gente tem que estar em Minas inteiro, né? Então por isso que é um dos motivos dela ser virtual. A gente tem que estar presente onde que tecnologia e inovação está presente, independentemente da cidade mesmo. Legal, né, cara? E com essa diferença, né? Porque a galera confunde meio com sindicato, né? Associações com sindicato, né? Qual é a atuação real da associação hoje? Hoje eu falo que toda associação ela nasce com a natureza de dois pilares que são fundamentais, representar e desenvolver. A representação ela vem muito com viés em sintonia com o governo, brigar por políticas públicas que favoreçam um ambiente de negócio que é favorável para ambos e em prol de uma cidade, de um estado mais propício para isso. E no desenvolvimento a gente vai para um caminho de como que a gente consegue fazer, focado naquele setor a qual essa associação representa, a desenvolver aquele setor, seja na fomentação de novos negócios, na retenção e na formação de mão de obra, e tudo que a gente consegue trazer e fomentar dentro da associação. Então, o sindicato ele tem um viés mais, não é um viés mais burocrático, mas é um viés mais de negociação, de tanto patronal quanto... E a associação não, né? A associação ela tem um viés em cima de representação e desenvolvimento. São pegadas diferentes de atuação. Legal, bacana. E aí, qualquer empresa de tecnologia pode se associar? Pode se associar. Hoje a gente está falando de uma federação que ela tem 2.500 empresas no Brasil, e hoje dentro de Minas a gente está falando com mais de 100 e poucas empresas. Nossa. Que são associadas dentro da Acesso para Minas. Nossa, cara, bacana, né? Muita gente, né? Então, muita gente trabalhando, Muita gente trabalhando. Mas vem cá, cara, a gente estava falando aqui um pouquinho no off aqui, né? Sobre esse... a gente fala de tecnologia, inovação, mas eu acho que o maior gap que a gente tem hoje é profissionais, né? Capital humano. Capital humano, né, cara? Como é que vocês estão enxergando isso, esse movimento? Porque, cara, tem muita oportunidade, mas tem pouca gente capacitada no mercado, né? O que vocês estão fazendo? Vocês estão vendo um movimento de políticas públicas para isso acontecer? Onde é que você acha que a gente consegue resolver isso? Eu falo que não dá para usar como bengala e achar que esse problema ele é oriundo e ele é somente da universidade. Sim, claro. É um problema que eu acho que os 4 eixos têm que se trabalhar. Eu falo que é iniciativa privada, governo, universidade e sociedade civil. Se a gente não trazer isso para um pauta e entender que isso é extremamente importante, o assunto fica meio vago nesse sentido. Por que eu falo, principalmente no setor de tecnologia? Acho que primeiro a gente tem que desmistificar. Hoje não existe empresa de tecnologia. Toda empresa é de base tecnológica. Porque não dá para falar de desenvolvimento econômico e desassociar aquela empresa de inovação e tecnologia. Se não tiver na engrenagem de qualquer negócio, né? Não tiver a tecnologia na engrenagem, já era. Não é. Então, ela é o propulsor para desenvolvimento econômico. Hoje uma empresa, se ela realmente quer se tornar competitiva,
ela tem que investir em inovação e tecnologia, não tem como não fazer isso. E aí, na hora que a gente pensa nesse sentido, a gente já pensa que não é um problema do setor de tecnologia, mas é da sociedade e dos setores como um todo. E eu falo que hoje tem várias iniciativas, sejam elas do mundo de empresas com formação, do governo, tudo. São iniciativas louváveis, mas eu falo que a gente precisa de dar um passo atrás. Eu falo que tecnologia, por si só, ela nasce do berço e ela tem que começar do ensino básico. Hoje, a gente não dá para você pensar que qualquer jovem ou qualquer criança ela não tem que ter noção de lógica. Os países que são cases nesse sentido, eles começam lá atrás, desde o jardim de infância, esses meninos são treinados para o empreendedorismo, eles são treinados em novas tecnologias e não são treinados, eles são moldados para esse mundo que é volátil, que esse mundo que vive em constante mudança. E eu acho que a gente tem ainda um passo muito distante para dar, que é como que a gente vai realmente preparar esses jovens. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes você vê várias iniciativas, poxa, vamos fazer um programa que a gente vai formar 3.000 programadores. São programas interessantes, louváveis, são, mas tem um problema, por isso que eu falo que ele começa do ensino básico, porque grande parte desses jovens que chegam para esses cursos, eles não sabem nem matemática nem português. E não tem como fazer nada, né? Em programação, desenvolvimento. Não se tem o cara não tiver o mínimo de lógica. Mas eu entendo isso, Fernando. Eu estava até discutindo recentemente com alguém sobre isso, que era mais ou menos assim, a galera está muito focada na resolução imediata e não está focada na resolução de grande prazo. Isso. É tipo assim, vai ter um gap aí de alguns anos, né? Voltados, mas você tem que começar na básica para daqui a 10 anos, 10, 15 anos, a gente ter esse problema resolvido e sanado. Isso, e isso é a minha principal crítica e é o que eu sempre brigo. Gente, vamos dar um passo atrás também, a gente precisa pensar a longo prazo. Porque talvez a gente está pensando só em resolver o problema estanque, mas não resolve a longo prazo. E o que me entristece? É porque esse cara começa mal do ensino básico, vai mal para a universidade e chega um cara péssimo profissionalmente. E aí a empresa, além de tudo, ainda tem que se tornar universidade para preparar esse cara. E aí a gente tem um problema sério, que grandes empresas conseguem tratar essa curva de aprendizagem entre o cara entrar e produzir. E aí na hora que a gente fala num país que a grande maioria é pequena e média, nem sempre elas têm esse time para fazer isso. E aí eu entro para um mercado avassalador, que é o quê? A concorrência. E aí o que acontece? As grandes empresas conseguem pagar bem, conseguem levar aquele profissional de certa maneira, e a pequena e a média. E o pior que eu acho assim, Fernando, que a gente analisa que hoje a gente perdeu a concorrência para nível Minas ou nível Brasil. São empresas de fora que estão vindo buscar os bons profissionais aqui. Então, assim, eu falo que é um dos legados a minha cerca caiu, então assim, um dos legados da pandemia foi isso, né? Que derrubou a barreira, né? Então o que acontece? Hoje, além de eu ter que concorrer com grandes empresas dentro do Brasil, eu tenho que concorrer com euro e dólar. Então... Desleal, né? É desleal e é uma concorrência que fala assim, cara, como que eu vou competir? Então cada vez mais a gente fala que esse ensino básico de inovação e tecnologia, a gente precisa atacar isso, porque cada vez mais a gente perde mão de obra. E pensando em inovação e tecnologia, que o capital humano é a principal peça, se não tem profissional e não tem pessoas preparadas para fazer isso, eu estou fora do mercado. E a gente vai perdendo potencial de competitividade. E aí não é só Minas, a gente está falando de um problema que é mundial. Mas cada vez mais eu perco essa mão de obra qualificada, ou para o euro, ou para grandes empresas. E diminuo cada vez mais a capacidade de entrega de uma pequena e média empresa. Cara, é impressionante a gente analisar nessa ótica, né, cara? É assustador muitas vezes, né? Porque a galera lá tá muito acelerada. Quando a gente vê os outros países, né, que eles estão investindo tão pesado nisso, né? Porque eu acho que daqui a alguns anos vai ser um fator decisivo entre grandes potências, né? E aí você pega... né? Na verdade já é. Já é. Você não precisa ir longe, você pega os próprios BRICS, países que foram inteligentes nesse sentido, como China, você pega a Índia, você tem um investimento muito alto em educação nesse sentido, porque eles sabem que isso é um
competitivo para isso. É um fator que gera... Você sai na frente. Então o Brasil ainda tem que evoluir muito nessa questão de educação. E aí eu falo que não é um problema do setor, é um problema crônico de maneira geral, de todos os setores, porque todos os setores são de base tecnológica. A partir do momento que eu não tenho formação de obra qualificada, eu tenho dois problemas. Primeiro, que eu tenho que ficar entrando em leilão por poucos profissionais. E uma coisa que as empresas, e aí entra o poder público nesse incentivo, é que talvez que tal o poder público não necessariamente ele tenha que formar, mas dar incentivo para a pequena e média empresa favorecer ao primeiro emprego. Sim. Ou seja, porque ela tem que ter esse tempo para que esse cara consiga talvez pegar o que ele trouxe para a universidade. Por isso que eu falo que a culpa e o problema não é só da universidade, mas é um trabalho conjunto. A universidade começa, e ainda nem a universidade começa, o ensino básico começa a preparar esse cara para chegar na universidade, para que as empresas estejam preparadas para receber esse cara, para ter um ciclo virtuoso. Hoje, teoricamente, a gente tem um ciclo vicioso, que é a concorrência de poucos profissionais. Eu não preparo os caras e não dou oportunidade para o primeiro emprego, e às vezes eu tenho um ensino que talvez ele não está adequado para esse cara chegar preparado com uma mão de obra mais qualificada. Então você começa a ter vários problemas que, se a gente não parar para sentar e pensar numa estratégia de médio a longo prazo, a gente vai colapsar. Interessante olhar por essa ótica, né, cara? Preocupante, mas a gente tem que ter muita fé que isso vai virar, né? Esse Não, jogo vai virar, vai. Né? Eu acho que o que não falta no brasileiro é fé, né? A gente já nasce na raça da fé, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar fazer alguma coisa. E quando a gente fala de associativismo, de associação e representar e desenvolver, é justamente ter fé, e não só ter fé, mas brigar por isso. É isso. Entendeu? Eu acho que isso é uma representação para uma empresa. A empresa está precisando que talvez ela por si só não consiga enxergar a gravidade. Mas quando a gente olha para o coletivo, a gente sabe que a gente tem um cenário. Se a gente não fizer nada, ou ele já colapsou, ou ele vai colapsar. Interessante, né? Mas Fernando aqui é o The Punch, e aqui a gente conta histórias de soco na cara também. Qual foi o maior soco na cara que você já pegou da vida ou na vida? Soco na cara? Não literal. O que foi alguma coisa que aconteceu na sua vida que te marcou? Tipo assim, nossa, não estava esperando, chegou aquele jab de direita aqui no meu queixo. Aqui. Poxa, vou trazer para um lado pessoal, né? Quando eu tenho uma filha, Isabela, de 13 anos, fez 13 agora, e pegou quando ela foi nascer no parto. Nossa. Foi eu, minha esposa, minha esposa do nada acordou com 11 quilos a mais, e a gravidez estava indo normal, e ela teve pré-eclâmpsia. Nossa. E foi indo para a sala do parto, aquela demora, e a médica chega e fala assim, tá entrando 2, mas só sai uma. Caramba, velho. Como é que é escutar isso? E aí, esse foi, acho que para mim, eu falo que foi o maior soco. Você falar assim, pô, eu tô com 2 amores da minha vida. Isabela que tá vindo, minha esposa que tá aqui, e eu tenho que escutar isso. Mas isso hoje ele é fortificante. Porque toda vez que eu tenho alguma coisa ruim, pô, Deus é bom pra caramba, né? Comigo, porque né? Eu tô com as 2 lá, o amor da minha vida, e faço tudo por elas. Eu acho que todo mundo, eu acho que sair de casa, você tem que entender por que você volta. E hoje, esse soco cada vez mais me fortaleceu em saber o porquê que eu volto para casa. Eu tenho 2 pessoas lá especiais que seguram a onda na minha ausência, porque eu tenho que viajar, eu tenho que fazer essas coisas, mas sempre estão do meu lado, né? Eu acho que isso é importante. Se for pensar num soco, foi o que me deu o soco, mas me fortalece na hora que eu falo assim, pô, você tá no fundo, nada. Olha Deus é bom, passei, Deus é bom. Marcou. Fernando Santos, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado você pela participação. Obrigado. Aqui no Uberlândia Summit. Desejar sucesso sempre nessa empreitada aí. E vamos embora, né? Obrigado. Vamos embora. Valeu. Soquinho do The Punch aqui, ó. É isso aí.